Hora de conversar com o Rodrigo Aidar. O nosso assunto são, enfim, aquele episódio do Xandão em Roma. A família que foi lá começou a hostilizar o ministro do Supremo, partiu para cima do filho do Alexandre de Moraes, derrubou o óculos. Um vexame, cara, uma coisa lamentável. A resposta do governo foi apresentar uma lista de projetos para enquadrar várias situações, vários ataques contra as chamadas autoridades. E eu tava doido para ouvi-lo a respeito desse, enfim, dessa bagunça aí. A começar pelo ataque, pelo que aconteceu em Roma, e também a respeito dessas ações aí que o governo pretende colocar em prática. Você concorda com o que está sendo feito, Aidar? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia aí aos nossos queridos e às nossas queridas ouvintes. Pois é, Megali, primeiro a gente, acho que nunca é demais repetir que é lamentável o que a gente está vendo, não só no país, né, nesse caso aconteceu em Roma, de pessoas se sentirem à vontade para constranger, atacar autoridades, quem quer que elas sejam. E eu disse no comentário da semana passada que talvez a legislação brasileira precisasse se adequar para enquadrar esse tipo de ação. E já há, Megali, no Congresso Nacional, alguns projetos de lei que regulam crimes de incitação, crimes de intolerância política. E são projetos muito mais razoáveis, mas muito mais razoáveis, do que esse pacote que o governo apresentou. Esse pacote, aliás, está sendo muito criticado, porque é um pacote que, além de ter sido apresentado sem critérios objetivos do que ele está efetivamente regulando, coloca penas de até 40 anos com punitivismo, que assim, é burro. Não adianta você querer aumentar a pena, não é aumentando pena de crime, e nem é com direito penal que você combate criminalidade, é com a efetividade dos julgamentos do judiciário. Acabou de sair o dado, foi essa semana, Megali. A gente está comemorando que no Brasil diminuiu o número de assassinatos, diminuiu 1%. Só que quando a gente vai olhar os números, ainda há quase 41 mil mortes violentas, assassinatos, latrocínios, homicídios no Brasil por ano. 41 mil. E o índice de esclarecimento, em média, desses homicídios é de 8%. Aí a gente pode pensar na seguinte cena. Vamos pensar um grupo de 4 bandidos combinando um assalto a um banco, ou, sei lá, explodir um caixa eletrônico. Você consegue imaginar a seguinte cena? Os caras estão lá combinando qual vai ser o papel de cada um, aí chega um comparsa e diz, olha, tem um projeto de lei no Congresso Nacional agora que aumenta a pena, vai de 10 anos para 30. Aí os caras começam a falar, não, eu tô fora, não, eu também tô fora, não vou. 10 para 30? Essa cena é inimaginável. As pessoas não são demovidas de cometer crimes por conta do aumento de pena, e sim pela sensação da eficácia do poder judiciário. Então, o foco que o governo está atacando, inclusive para atacar essa parte específica que o governo está dizendo, que você atentar contra o Estado Democrático de Direito, o foco não é aumentar a pena. O foco é talvez regular essas ações, colocar sim uma legislação para enquadrar esse tipo de constrangimento, esse tipo de ataque a autoridades públicas, mas essa coisa de liderar atos antidemocráticos, financiar movimentos antidemocráticos, precisa ser, além de mais bem especificada, ver se já não encontra guarida no que a gente tem na legislação, e não só aumentar a pena, fazer funcionar. Deixa eu dar um exemplo muito rápido, Megali. Depois das eleições, pessoas foram às portas dos quartéis, país afora, incitar a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos. Não estou falando do 8 de janeiro, estou falando de antes do 8 de janeiro. As pessoas que, aspas, pacificamente, foram para a porta dos quartéis. Isso já é crime. É um crime punido com uma pena baixa, de no máximo 6 meses, mas já é crime, tipificado no Código Penal. Você tem notícia de uma pessoa processada que foi para a porta do quartel incitar a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos? Eu não tenho. Então, o que adianta aumentar a pena se o que já tem pena você não pune? Não, perfeita explicação, e ficou assim muito, muito nítido para os nossos ouvintes, viu? O Aidar, o Juliano mandou mensagem dizendo, é isso, o Aidar é espetacular.
a impunidade não está no aumento da pena ou redução da pena, e sim na efetividade da justiça. A sensação de que você poderá ser pego e pagar pelo que fez. Uhum. Né? Pois é. E você sabe que só um comentário muito rápido também, gente, quando a legislação é feita no calor dos acontecimentos, a chance de dar ruim é muito grande. Você pode pegar o caso das pílulas de farinha lá de 1996. Fizeram uma legislação em cima daquilo e até hoje aumentaram a pena de 15 a 10 anos. E até hoje você pune quase do mesmo jeito quem falsifica um remédio usado para quimioterapia e quem coloca um pouco de água a mais no esmalte, na acetona ou na água oxigenada. Então, assim, fazer lei só para aumentar a pena no calor dos acontecimentos não é uma boa prática comprovada. Eu só tenho mais uma aqui. Eu entendo a lógica de você querer criar penas para, enfim, ataques a autoridades, né? São pessoas que têm a sua importância mesmo. O ministro do Supremo é um guardião da Constituição, ele, enfim, decide sobre questões vitais para a nação, é um cargo importante, o que torna ele alguém de extrema importância, não só ele, qualquer ministro. E eu entendo que o mesmo vale também para, enfim, donos de cargos eletivos, ok. Mas nós temos um artigo 5º, como é que isso, enfim, essa lei que inclui ataques a autoridades conversa com o artigo 5º da Constituição, que prevê que todos são iguais perante a lei, porque seria mais grave você atacar a família do Alexandre de Moraes e não a família do fulano da Silva, que, enfim, deu para entender, né? Não a minha família, por exemplo, por causa de uma opinião que foi externada aqui na rádio. Aí é que tá. O exemplo é perfeito e essa é uma discussão muito complexa. Eu acho que a pessoa que tenta constranger você por conta de uma opinião externada na rádio também mereceria um agravante, porque ela está atacando um princípio básico. Todos são iguais perante a lei, não há a menor sombra de dúvida. Só que uma pessoa que briga com o vizinho e ameaça o vizinho comete um crime de ameaça. Uma pessoa que não conhece uma autoridade, que não conhece um jornalista e que está atacando ela por ela expressar uma opinião ou por ela ter tomado decisões no exercício do cargo, ela está atacando a independência dessa pessoa para exercer algo que é fundamental para a República, que é tomar decisões judiciais, que é externar a opinião. Então eu acho que... Mas aí é que está. Eu acho que tem que ser... quando eu falo eu escuto um monte de criminalistas, advogados, muitos juízes antes de vir aqui falar, porque como eu costumo dizer, eu sou um jornalista metido a rábula. Mas, Megali, poderia ser um agravante. Quando você ataca uma pessoa porque você não concorda com uma opinião expressada por ela, ou com uma decisão tomada por ela no exercício de um cargo que é fundamental para o exercício, para o bom andamento da República, tem um agravante, a pena é 1/3 a mais na pena, que é uma coisa muito comum no Código Penal, quando você tem os agravantes de determinados crimes, homicídio comum, homicídio qualificado, seria uma ameaça qualificada, por exemplo, e não criar um regramento jurídico para algo que na prática, no papel, vai acabar não funcionando, porque ninguém vai ser condenado a 40 anos de prisão. Quer dizer, 40 se você matar, e aí pode ser condenado mesmo, mas a 20 anos de prisão por ter financiado um movimento antidemocrático. Isso vai ser enquadrado de alguma outra forma, se for enquadrado, porque a gente tem essa baixa efetividade do processo penal aqui no Brasil para homicídio. Para outras coisas, quando é peixe pequeno e furto, a efetividade é lá em cima. Agora, eu acho isso, Megali. Eu acho que você pode criar uma situação agravante, uma circunstância agravante por essa peculiaridade. Por uma pessoa estar sendo atacada porque está exercendo uma profissão, tomando decisões para algo que é fundamental para o bom funcionamento da República. Isso diferenciaria o todos são iguais perante a lei. Muito bem. Aidar, boa semana para você, até. Boa semana pra gente, valeu.